Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 166, caderno azul, aplicação regular. O projeto de um container em forma de paralelepípedo reto retangular previa a pintura de dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamento das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Fornecedor 1, o dobro tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 2, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Fornecedor 3, 4 vezes tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 4, 4 vezes para as paredes e o dobro para o piso. E o fornecedor 5, 8 vezes para as paredes e 4 vezes para o piso. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciara a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisição do material? Alternativa A1, B2, C3, D4, letra E, 5. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos propor 2 formas de solução para essa questão. Uma utilizando mentalmente a proporção entre as áreas e a outra a gente, de forma bem rigorosa, colocaremos as medidas, as dimensões e vamos provar através do cálculo algébrico. Veja só, nós temos aqui o primeiro container, vamos tentar desenhar a parte de trás pontilhando. E aí a gente vai fazer o seguinte, é preciso pintar os dois lados, tanto a parte de dentro do container, quanto a parte de fora. Só que é de cada uma das 4 paredes, então as paredes são as laterais, não vai incluir o piso e nem a parte de cima. Porém o piso, somente o piso, inclusive na parte interna, será pintado com outra tinta que não acrílica, e sim epóxi. E as medidas serão duplicadas, o comprimento será duplicado e aqui a largura também será duplicada. Vai manter a altura. Vamos pensar no piso, que está mais fácil. Veja só, eu tenho um piso antes, que é este piso aqui. Muito bem. Está aqui o piso, uma vista de cima. Como a gente quer duplicar essa medida do comprimento e duplicar a largura, o que vai acontecer? Então, na verdade, duplicando tanto o comprimento quanto a largura, veja, a gente vai poder organizar aqui uma divisão em 4 retângulos iguais a esse. Obviamente eu não estou desenhando em escala, mas olha só, nós tínhamos uma medida para o piso, para esse container. Houve uma mudança no dobro do comprimento e também no dobro da largura. Veja que essa área que está aqui, ela é cada uma dessas áreas. Portanto, a área aumentou 4 vezes. Então, para o piso já temos a resposta. Para o piso, a tinta que vai ser solicitada pelo fabricante vai ter que ser aumentada, a tinta epóxi. Ao invés de comprar, por exemplo, uma só tinta, eu vou ter que comprar 4 vezes mais. Então, se aqui, por exemplo, eu gastar uma determinada quantidade, aqui eu vou gastar 4 vezes, porque são 4 retângulos iguais aqui. Então, no piso, 4 vezes mais.
Agora vamos analisar as paredes. Vou apagar então essa ideia que a gente propôs. Para as paredes, veja só, não foi alterada a altura. Portanto, se eu pegar essa primeira parede, ela vai estar aqui. E aí, essa parede vai ser aumentada apenas, estou na lateral aqui agora, vai aumentar apenas o comprimento. Então, o tamanho que ela vai ficar vai ser este aqui. Somente a lateral. Estou avaliando apenas aqui essa lateral. Qualquer uma delas. Para a gente fazer a seguinte comparação. Se eu gasto, por exemplo, uma determinada quantidade de tinta para essa, o que vai acontecer para essa? Eu vou gastar aqui o dobro. E veja, eu vou gastar o dobro de tinta para essa parede, eu vou gastar o dobro de tinta para essa, eu vou gastar o dobro de tinta para que está lá atrás, eu vou gastar o dobro de tinta para que está também aqui atrás, e na parte interna eu vou sempre gastar o dobro. Portanto, a nossa solução para as paredes internas e externas, para as paredes, eu vou gastar o dobro, ou seja, 2 vezes mais. E aí vamos analisar as informações dos prestadores de serviço, no caso aí os fornecedores. Vamos voltar aqui nas informações. Veja, para o fornecedor 1, o dobro tanto para as paredes? Não, está errado. Vai ser o dobro para as paredes, ok, e 4 vezes para o piso. Essa é a informação precisa, ou seja, o fornecedor 2, ele de fato prestou a informação correta. 4 vezes tanto para as paredes, não. 4 vezes para as paredes, não. 8 vezes para as paredes, não. Apenas o dobro para as paredes. A gente ia ficar com 1 ou 2 e aí investigar apenas para o piso. Muito bem. Agora nós vamos analisar uma outra forma, demonstrando de fato uma solução 2 sobre os valores de forma bem rigorosa. Então nós temos aqui, vamos chamar essa dimensão de comprimento de A, largura de B, altura de C. Então precisamos primeiramente pintar, vamos pensar essa lateral aqui e a lá do fundo. É a mesma área. Então A vezes C. Então essa área é A vezes C, só que tem do lado esquerdo aqui e lá no fundo. Então 2 vezes A vezes C. Mais, precisamos pintar esta aqui e aqui está lá no fundo. Então mais B vezes C, 2 vezes. Então 2 vezes B vezes C. Será que acabou a parte da lateral? Não. A gente vai pegar essa área e multiplicar ela por 2, porque o mesmo que eu gasto de tinta na parte externa vai ser o tanto que eu vou gastar na parte interna, das paredes laterais. Ainda não estou analisando o piso. E veja que o teto ele nem menciona na questão. Para fazer essa operação, a área que eu vou gastar aqui vai ser, vou colocar esse 2 em evidência, esse 2 em evidência multiplica AC mais BC, mas ainda temos esse 2. A ordem do produto aqui não vai afetar, então eu posso juntar esse 2 com esse 2, vai ficar 4 vezes AC mais BC. Então veja que esta é a área antes. Então o que gasta-se de tinta relaciona-se com a área. Agora nós vamos calcular as áreas a serem pintadas, porém com uma modificação no comprimento para o dobro, então vai ficar 2 vezes A, e da largura 2 vezes B. Lembrando que a altura será mantida. Então, primeira situação é a gente pintar essa parte de cá e a do fundo. Então vai ficar 2 vezes A vezes C. Porém, eu vou multiplicar por 2, porque tem a parte de dentro, desculpa, a parte do lado da direita e lá do fundo.
Vou pegar aqui de verde, agora eu vou pintar esta aqui e a que está aqui no fundo que a gente não consegue visualizar. Então vai ficar 2B vezes C, então 2 vezes B vezes C, porém é a parte do lado de frente e do fundo, então vezes 2. Não acabou por qual motivo? Essa vai ser a área interna. A área externa das 4 paredes. Como eu vou pintar também a área interna, o que eu faço? Multiplico por 2. Então, aqui dentro do parênteses ficou 4 vezes A vezes C, mais 2 vezes 2, 4 vezes B vezes C, vezes 2. Posso colocar o 4 em evidência. 4 que multiplica AC mais BC. Se eu distribuir aqui, eu volto no parênteses. Só que tem que tomar cuidado que tem esse 2 também. Esse 2 vou multiplicar com 4, fica 8. 8 que multiplica AC mais BC. Analisando as duas áreas, qual vai ser a comparação que a gente tem? A gente percebe que o número 8 é o dobro do número 4. Então, essa área, ou seja, a quantidade de tinta que eu vou gastar para pintar todas as laterais externas mais a lateral interna, vai ser o dobro do que eu iria pintar anteriormente. Então, para as laterais, a gente demonstrou de forma bem rigorosa que vai ser o dobro. Mas, insisto, para a prova do Enem, a parte anterior da solução que a gente usou mentalmente, essas áreas por proporção, foi bem mais tranquilo. Muito bem. Para finalizar, agora vamos para o piso. Para o piso, nós teremos apenas aqui o produto de A vezes B. Agora eu vou usar tinta epóxi. A vezes B é a área do piso antes. Piso anterior. Então fica A vezes B. Com alteração no comprimento, ele passa a ser 2 vezes A e a largura o dobro 2 vezes B. Então a área do piso posterior modificado vai ser 2 vezes A vezes 2 vezes B, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes A vezes B. Veja que a área antes é 1AB, e a área do piso, que vai ser a tinta epóxi, é 4AB. Então aqui a gente também consegue demonstrar que essa área é 4 vezes maior do que a anterior. E com isso a gente já pode organizar a nossa marcação para a questão, onde a gente certificou pelas duas soluções propostas que de fato o fornecedor 2 está prestando uma informação correta. Vai se gastar o dobro para as paredes, a gente viu isso pelas duas soluções, e 4 vezes para o piso, aqui para a tinta epóxi, a tinta acrílica e lá para a tinta epóxi. Então, para essa questão, vamos marcar letra B de bola. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.